Passa um, passam dois. Deixa a birra para depois. Passam dois, passam três. Cara feia não tem vez. Passam três, passam quatro. E o burrinho foi pro mato. Passam quatro, passam cinco. Amarra o beijo no cinto. Passam cinco, passam seis. Vou dizer mais uma vez. Passam seis, passam sete. Olha o fogo que derrete. Passa sete, passa oito. Ô, seu cara de biscoito. Passa oito, passa nove. Cara feia não resolve. Passa nove, passa dez. Um sorriso põe o mundo aos seus pés. É dessa forma que a professora Maria Helena Frantz encanta os pequenos leitores e desperta neles o interesse pela leitura. Interesse que nela foi despertado desde muito cedo. A minha relação com a literatura, eu acho que é uma relação visceral. É aquela relação de sempre, porque eu já nasci numa família com pais leitores, ou melhor, o meu pai principalmente era um grande leitor e ele incentivou muito a gente a ler. Então acho que é uma relação assim, tá em mim totalmente, né? E não consigo me separar disso. Formada em letras e mestre em literatura, a professora aposentada possui 6 obras literárias publicadas, todas para o público infanto-juvenil, e acredita que a literatura é a porta de entrada para formar bons leitores. Eu acredito demais nesse poder transformador da leitura. E como professora nas escolas, vivendo o dia a dia da escola, todos os professores de todas as disciplinas, sempre aquela queixa, né, que o aluno não lê, o aluno não interpreta, isso tanto na matemática quanto na história, em todas as áreas do conhecimento. E a gente vendo isso e analisando, debatendo com os colegas, a gente via que esse é o nó da educação. Esse é o grande nó que nós temos para desatar. Formar sujeitos leitores. Uma janela para o mundo, uma nova possibilidade de ver a vida, um lugar onde tudo é possível. Em Ijuí, o lugar que abriga tantas obras da literatura, abriga também clássicos infantos juvenis. Quem não lembra da aventura dos netos da Dona Benta em O Minotauro de Monteiro Lobato? Ou os famosos livros da coleção Vagalume? É aqui, em meio às prateleiras cheias de histórias, que as melhores aventuras, os mais intensos romances e os piores crimes acontecem. Aqui, quem manda é a imaginação. Criança, adolescente, depois a pessoa mais madura, uma pessoa com mais idade, ela deve sempre estar sendo estimulada para que ela não fique parada, não se esqueça desse deslumbramento, desse encantamento que é a leitura. Porque a leitura ela deve sempre nos abrir para o mundo, nos encantar. Uma leitura sem encantamento é uma leitura, ela é uma leitura vazia. A gente precisa sempre descobrir, redescobrir, reinventar, criar. A leitura ela acrescenta algo ao teu espírito, à tua alma, às tuas emoções. A leitura se mostra importante em todos os momentos de nossa vida, mas os números mostram que ler ainda é um hábito pouco praticado no Brasil. A média de livros por habitante no país é de 2 obras completas por ano. O hábito da leitura ele é fundamental. Hoje pesquisas já comprovam que pessoas que leem na infância, na vida adulta, na idade mais avançada, na terceira idade, têm muito mais memória do que pessoas que não leram. Mas o mais importante do que a leitura, eu acho, de maneira geral, ler jornais, ler revistas, ler textos na internet, no computador, o mais importante é salientar é a leitura literária. O que é a leitura literária? Quando a pessoa lê um conto, um romance, um poema, isso é leitura literária. Por que isso é muito importante? Isso é muito importante porque literatura é uma arte verbal, ou seja, uma arte da escrita, e que trabalha com o ficcional, né? Ela usa a linguagem para criar uma representação do mundo. Então a gente pode dizer que a literatura, ela nos tira desse nosso mundo habitual, nos isola desse mundo habitual, no mundo da ficção, de certa maneira para que a gente possa perceber muito melhor a realidade. O mais importante é que a leitura literária, ela amplia a nossa visão de mundo.
ela torna a nossa visão de mundo muito mais complexa, muito mais interessante. Eu poderia até dizer mais inteligente. Apesar da escola ter um papel importante na formação de um cidadão leitor, a família é vista como fundamental neste processo. Mas eu acho que mais importante que a escola, na formação do leitor, é a família. Eu tenho constatado que famílias que leem geram filhos que leem, muito mais do que a escola. E ler obras somente porque a escola pede pode atrapalhar o desenvolvimento ou a atração pela leitura? Eu acho que no ensino básico tem que ser indicado textos do nível do Pedro Bandeira, por exemplo. Eu acho que é muito indicado, e as pessoas que leem Pedro Bandeira aprendem a ler literatura e se tornam grandes leitores, depois vão ler mais adiante o Grande Sertão Veredas. Mas não começar por aí, eu acho que por aí é muito complicado. E quem quer adquirir o hábito da leitura? Começa por onde? Vá nos clássicos. Os clássicos são livros que já foram testados pelo tempo e pelos leitores. Ou seja, são livros que por algum motivo ficaram. Se eles ficaram, eles merecem ser lidos. E é pelos clássicos que os alunos da Escola Soares de Barros de Ijuí estão entrando no mundo da leitura. Aqui, o interesse surge através de releituras de grandes obras que viraram filmes. E tem dado certo, viu? O que tu mais gosta de ler? Eu gosto mais de ler as Fábulas de Monteiro Lobato. Eu gosto de Monteiro Lobato. Maurício de Souza. É a Rete e o René Russo. Maurício de Souza e o Antônio, do Pequeno Príncipe e do Mônica Jovem. A importância de se ler desde cedo? Essa eles têm na ponta da língua. Porque isso aumenta o nosso vocabulário, a escrita e na aprendizagem mesmo.